Olá, eu sou Cristiane, estou aqui hoje substituindo a Georgia e vou apresentar o programa de hoje. Essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa Falando de AA, Alcoólicos Anônimos. Lembrando que pela web é possível acessar o programa pelo endereço eletrônico radionsc.com, pelo seu navegador. Pode entrar pelo celular, pelo computador. Agradecemos muito pela oportunidade de poder trazer informações e esclarecimentos sobre esse assunto tão importante como o alcoolismo. O programa tem como propósito trazer mais informações sobre a doença do alcoolismo e de como funciona o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. Então, hoje vamos bater um papo com duas pessoas que são membros de AA e que vão falar para a gente sobre o tema recaída. Bom dia, Tereza. Bom dia, Rafael. Bom dia, Cris. Bom dia, pessoal. Todo mundo que está nos escutando. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos, a todas. É um prazer também estar aqui. Tereza, você pode ler o preâmbulo para a gente? Posso, sim. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para se tornar membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há necessidade de pagar taxas nem mensalidades, somos autossuficientes, graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Obrigada, Tereza. Então, gente, tem como explicar por que acontece a recaída e o que é a recaída? Tereza? Eu primeiro? Pode ser. Tá joia. Bom, então, meu nome é Tereza, como já foi dito, né? Sou mais uma alcoólica em recuperação, que não bebe há 13 anos e alguns meses. Somente pela graça de Deus e muita ajuda que eu recebo através dessa irmandade de Alcoólicos Anônimos maravilhosa. Bom, a recaída, o que é a recaída primeiro, né? Para as pessoas entenderem, para quem não conhece esse assunto. Ao ingressar em Alcoólicos Anônimos, você recebe uma proposta de abstinência contínua. Um dia de cada vez, evitando esse primeiro gole, frequentando as reuniões e praticando um programa que é sugerido, né, por Alcoólicos Anônimos. E, obviamente, que por ser uma doença, né, o alcoolismo, e se você tem uma doença e você não trata direito essa doença, você está sujeito a recaída. Então, é a mesma coisa, né, com o alcoolismo. Né? Se você estiver gripado e você não trata, não toma a medicação de forma correta e vai pegar chuva, você está sujeito a ter uma recaída da gripe e pegar até uma pneumonia. A mesma coisa com o alcoolismo. Se você não trata devidamente, conforme a Irmandade nos sugere, né, você está sujeito a ter essa recaída. Então, você está um tempo sem ir ao primeiro gole e, de repente, volta a beber. Isso é uma recaída, tá? Primeira coisa para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem o que é uma recaída. A recaída, ela se dá por vários fatores, né? Primeiro é a impossibilidade, a incapacidade do membro, né, de Alcoólicos Anônimos de ter essa honestidade que o programa pede e de fazer o que é sugerido, né? Então, nós temos o 5º capítulo, né, do Livro Azul, que ele diz: raramente vimos fracassar aqueles que cuidadosamente seguiram os nossos caminhos, né? Os que não conseguem é porque não são honestos consigo mesmos. E aí, logo depois ele vem: eis os passos que demos. Nesse mesmo capítulo, ele vem dizendo lá: eis os passos que demos. E aí vem os 12 passos. Ou seja,
eu preciso, primeiramente, né, evitar esse primeiro gole, frequentar as reuniões para aprender como é que se faz para evitar o primeiro gole, porque tem sugestões que facilitam, né, esse primeiro tempo na Irmandade, comer doce, descansar, ter um padrinho, valer-se de um padrinho. A gente tem uma literatura chamada Vivendo Sóbrio, que ela dá vários macetezinhos assim, para quem está no início da recuperação. Assistir às reuniões de novos, específicas, ter um padrinho, ter companheiros de confiança que eu entro em contato, ou seja, quebrando o meu orgulho, porque fica mais fácil, se eu tenho contato com essas pessoas, se em algum momento me der vontade de beber, eu vou ter a quem recorrer. Então, são várias sugestões que, se eu sigo essas sugestões, né, e logo depois eu entro nessa programação de Alcoólicos Anônimos, que é uma programação de reformulação, né? Alcoólicos Anônimos, e tem uma programação de desenvolver a fé no sentido que se fala espiritual, não é uma fé religiosa, mas é uma fé madura, né? A começar que eu vejo os companheiros chegando muito mal e de repente vão melhorando. Isso já vai alimentando a minha fé. A fé vem pelo ouvir, então cada reunião que eu estou ali na sala, escutando, ou na sala ou online, né, que hoje nós temos também essa possibilidade para quem está nos escutando, se você quiser, se você tiver problema com o alcoolismo e quiser assistir uma reunião, você pode ir a uma sala presencialmente, mas se você tiver alguma dificuldade, você pode também acessar os nossos links, porque nós temos vários grupos, várias reuniões online, podendo você também conhecer, saber um pouco mais sobre essa doença, né? Essa doença que é incurável, de determinação fatal, que mata desmoralizando, antes de matar tira todos os valores, que as pessoas não sabem que são portadoras, mas acontece uma coisa chamada o fenômeno da compulsão. Quando a pessoa começa a beber, ela vira um clique chamado fenômeno da compulsão, vira um clique e aí não consegue parar de beber. Isso diferencia, né, um alcoólico dos bebedores normais. E quando você chega a Alcoólicos Anônimos, você recebe todas essas informações de como fazer para evitar esse primeiro gole. Então, se você ficar atento e seguir, né, manter o estômago cheio, assistir a reunião, o máximo de reunião que puder, ligar para pelo menos umas 3 pessoas e ingressar nesse programa que desenvolve a fé, que traz autoconhecimento, que me ensina a perdoar. Olha só que maravilha, né? Eu fui para Alcoólicos Anônimos para parar de beber, para parar de sofrer, né? Para falar a verdade. Primeira vez que eu cheguei, eu falei, eu quero parar de sofrer. Né? E aí me falaram, se você evitar o primeiro gole e continuar frequentando as reuniões e praticar esse programa, você vai ter uma vida íntegra, útil, feliz. E eu queria aquilo, né? Maravilha, Tereza. Muito legal. Rafa, o que você, na sua opinião, por que acontece essa recaída? Bom dia a todos, Cris, os ouvintes que estão nos ouvindo. A minha experiência, né? Porque como a Tereza fez essa abordagem muito bem feita, eu só falo o meu nome, eu não falo o nome da Irmandade de AA. Então, eu falo em cima da minha experiência, do que eu vivenciei, né, do que eu vivo dentro do programa, dentro das salas. Eu cheguei em 2002, eu acho que foi até um dos motivos que eu fui convidado, junto com a Tereza, para falar desse tema importantíssimo, que é a recaída. Eu cheguei em 2002, com 28 anos, bem novo, né? Hoje vou completar 49 daqui a alguns dias. E eu cheguei muito sem, acho que a Tereza colocou a palavra importante aí, sem informação alguma do que era o alcoolismo, né? O que era essa doença. Tinha sofrido um acidente de moto, alcoolizado, lógico, em cima dessa moto. Eu fiquei 3 meses hospitalizado e quando terminou meu tratamento, que eu tive alta do hospital, um companheiro, né, que era meu vizinho no meu prédio, já estava há algum tempo sem beber, ele me fez esse convite para conhecer a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. E eu aceitei o convite.
E já que eu já tinha ficado 3 meses obrigado a não beber, né? No hospital não tinha como eu beber. Porque se tivesse bebido no hospital, eu teria bebido. Essa é a verdade. E eu fiz esse ingresso no dia 15 de novembro de 2002. E como eu falei, né? Eu recebi muita informação. É uma pessoa que chega, ele recebe muita informação, muita novidade. E como eu só sabia viver aquela maneira antiga, que era beber, né, vida boêmia, de sair de farra, de não ter compromisso com a minha vida, com o meu trabalho, com as pessoas, com as relações pessoais, eu entendi, né, mais ou menos eu entendi o que as pessoas, os companheiros que já estavam algumas 24 horas sem beber, queriam me dizer, mas eu não conseguia internalizar aquilo. Aí me foi sugerido 90 dias, 90 reuniões, para, né, evitar pessoas, lugares e hábitos. E eu fiz alguma dessas sugestões. E outras sugestões eu não fiz. Eu fiquei sem beber, indo à sala, mas eu continuei frequentando os lugares, continuei indo, né, falando com as mesmas pessoas. E, inevitavelmente, teve um dia que eu voltei a beber. Por quê? O alcoólatra, né, uma pessoa como eu não posso ficar em ambientes no começo, principalmente no começo, que me remetem à minha antiga maneira de viver. Eu vou ter saudades, eu vou ter um saudosismo daquela maneira. As pessoas bebendo ao meu lado, imagina, você está dentro de um bar, de um ambiente, de uma festa, todo mundo bebendo, se divertindo, eu com um copo d'água na mão, no começo, né, muito fragilizado emocionalmente. Inevitavelmente eu volto a beber. Foi o que aconteceu. Com 3 meses de sobriedade, eu voltei a beber. Foi muito difícil, né? Assim, porque depois que conhece e sabe que existe, né, vida sem beber, a pessoa que cai dentro do programa, que entende um pouco, sente uma dor muito grande para retornar, né? Então foi o que aconteceu comigo, né? Rafa, por que você acha que alguns recaem e outros não? Depois eu queria ouvir a opinião da Tereza também. Tá. Não tem como saber. Como a Tereza falou, é um programa espiritual, né? Um programa espiritual. Eu acho que tem muito a ver com o que ela falou do capítulo 5. Falta de honestidade de alguns companheiros. É o que eu não tinha comigo. Eu queria, como ela bem falou... Quando vocês falam desse capítulo 5, vocês se referem a que livro? O livro azul, né? O Big Book, que é o primeiro livro da literatura do AA. Que chama Alcoólicos Anônimos, né? Isso. Porque a nossa irmandade, a gente tem uma vasta literatura escrita por alcoólatras para alcoólatras, né? Então são experiências de companheiros antigos que já vivenciaram situações e que passam essa experiência para os novos, né? Então é assim que funciona mais ou menos a corrente de AA, né? Eu entro numa sala, recebo essa informação, eu começo a me identificar com pessoas que têm o mesmo problema que eu e querem buscar a mesma solução. Aqui é a solução. Qual é a solução? É ficar um dia sem beber, porque o programa, como é uma doença que não tem cura, mas ela tem um tratamento, ela pode ser parada a qualquer momento se eu seguir com honestidade esse tratamento. Então não tem como saber se a pessoa, né, a minha experiência que eu vejo assim quando eu estou dentro de uma sala, companheiros que chegam bem debilitados, né, emocionalmente fragilizados, aí você olha para essa pessoa, eu comento com uma pessoa que está do meu lado e falo assim, eu acho que essa pessoa vai ficar, né, se emocionou, entendeu, chorou, levantou a mão, né? Tem um simbolismo também na reunião, depois a gente pode falar sobre isso. Uhum. A gente pega uma ficha de ingresso e tem pessoas que chegam, né, bem vestidas, com trabalho ainda, chegam com a namorada, com o marido, né, uma vida mais ou menos arrumada, e você fala, esse cara aí não perdeu tudo ainda. E eu acho que essa pessoa não tem como saber quem vai ficar, quem não vai ficar. Eu acho que as pessoas que ficam são aquelas pessoas, né, que ficam não, né? Na verdade, as pessoas que conseguem, né? Uhum. São as que ficam.
Eu acho que para ter uma continuidade em qualquer tratamento, você tem que ficar, para poder receber o máximo de informação possível. Entendi. E essa honestidade, praticar o programa. Né? Aí a gente tem várias ferramentas, né? Que é a literatura, a frequência de reunião, as reuniões são a mais importante de todas para mim. Né? Praticar o programa, que são os 12 passos, as 12 tradições e os 12 conceitos, são 36 princípios espirituais que a gente segue. Né? Falar com o padrinho, ter uma rede de ajuda. Então, são várias coisas que podem evitar da pessoa não voltar a beber. Entendi. Se a Tereza tiver mais alguma coisa para falar... Eu ia perguntar para Tereza o seguinte, Tereza, você teve algumas recaídas, né? E o que te fez ficar? Fala um pouquinho das suas recaídas e quantas foram, se foi mais de uma, né? E o que te fez ficar? Primeiro, eu queria só complementar o que o Rafa falou. E esse mesmo livro, né, que foi dito, ele diz que o ressentimento é um motivo, os ressentimentos são o motivo número 1 para recaídas. Então, isso está dizendo no livro, como o Rafa falou, de alcoólatra para alcoólatra, né? Alcoólatras que conseguiram ficar em abstinência contínua e que escreveram em cima de experiências que eles viram outras pessoas recaindo, enfim. Então, a prática do programa, ela é condição, principalmente 4º e 5º passos, né? Condição sine qua non para o alcoólatra ficar em recuperação. Se alguém se dedicar, Cris, totalmente, eu já vou falar, tá, das minhas recaídas, mas só para eu pegar o gancho aí no que ele falou. Tudo se alguém bem. se dedicar totalmente e seguir, permanecendo sóbrio, até aprender a ser útil aos outros no programa, poderá evitar recaídas. Entendeu? Então, se eu me dedico totalmente, se eu pratico esse programa, se eu faço um inventário minucioso da minha vida, isso é bem antigo, né? Você escrever sobre a sua vida, é bem antigo isso, né? As religiões já pregam isso, quando você vai se confessar, quando você vai se confessar com o padre, dos seus pecados e tal. Então, em AA, nós temos um passo, o 4º passo, que fizemos um minucioso e destemido inventário de nós mesmos. E depois, no 5º passo, com a presença de um padrinho, porque você tem um padrinho ou uma madrinha, é alguém que patrocina esses passos para você. Eu costumo dizer que um padrinho ou uma madrinha é alguém que você autoriza espiritualmente a mostrar esse caminho para você permanecer em sobriedade. Se você é minucioso nesse 4º passo, se libertando desses ressentimentos, identificando, né? Identificando os defeitos de caráter, identificando... E com a ajuda desse padrinho, na presença de Deus, que é o 5º passo, você consegue ter uma mente aberta para aceitar, né? E olhar realmente quem você é, quem eu sou, né? Ter esse autoconhecimento, isso já me dá uma vantagem enorme, né? Então, assim, quando eu cheguei em 99, cheguei um pouquinho antes do Rafa. Eu e o Rafa, a gente se conhece há muito tempo, né, Rafa? Tenho um carinho enorme pelo Rafael, né? A gente tem uma história muito parecida em questões de recaída. Nós dois depois nos reencontramos lá no Grupo Posto 11, né, em 2010. A primeira vez eu cheguei ao AA, eu tinha 27 anos. Assisti uma reunião, a primeira reunião que eu assisti, só tinha homem na reunião, a maioria idoso. Isso foi algo que, para mim, era muito distante, sabe, Cris? Era muito distante aquilo que eles contavam. Não teve identificação, né, Tereza? Não tive identificação, ninguém elevou o fundo do poço para poder entender. Tá recebendo uma menina, né, nova. Então, contaram umas histórias muito cabeludas, de tremer, ver bicho na parede, que eu achava que era muito distante da minha realidade e aquilo nunca ia acontecer comigo, mas aconteceu, tá? Enfim, e aí eu não fiquei, apesar de ter gostado da dinâmica, gostei deles, das histórias, não sei o quê, saí de lá e fui beber para comemorar que eu não era alcoólatra. Então, demorou bastante para eu entender, né, aceitar a minha condição de alcoólica. Essa foi o meu primeiro contato, né, com Alcoólicos Anônimos. Depois, em 1999,
eu chegava pela primeira vez a uma sala e ingressava, né? Dessa vez eu ingressei. Eu não ingressei, eu fui ingressada, né? O que é ingressar, hein, Tereza? Então, meu irmão era vivo, isso que eu ia falar agora. E aí ele falou, ó, agora você vai subir essa escada aqui, era lá na Intergrupal Tijuca, num grupo que tem na Tijuca. É bom falar para os ouvintes que em cada bairro tem um grupo de alcoólicos anônimos, você pode procurar, porque você vai encontrar esse grupo. E ele me levou ali nesse grupo, na Rua Barão de Mesquita, em frente ao batalhão. Um grupo tem uma escadinha assim, ele falou, ó, sobe e só desce quando te derem uma ficha amarela. Aí eu fui ingressada, né? Eu não ingressei, né? Eu cheguei na reunião, assisti a reunião, ouvi, eu estava muito machucada internamente e externamente, eu tinha me envolvido, enfim, por causa do alcoolismo numa briga, e ao chegar lá na reunião, me perguntaram se eu queria fazer parte da Irmandade, né? É na terceira tradição, né, que diz que o único requisito para se tornar membro é o desejo de parar de beber, de abandonar a bebida, e naquele momento eu estava sofrendo muito, eu não sei se eu tinha um sincero desejo de abandonar, se eu tinha vontade de abandonar, enfim, mas eu queria parar de sofrer e queria levar essa ficha para dar uma aliviada lá com a minha família. Né? Estava meu irmão, meu ex-marido lá embaixo, me esperando, e aí eu levei essa ficha. Quer dizer, esse foi meu segundo contato com a A, que eu fui ingressada. Então, eu até ia às reuniões, eu tinha esse ato de ir às reuniões, mas eu não tinha feito as reformulações necessárias que esse mesmo capítulo que a gente falou agora há pouco, do livro Alcoólicos Anônimos, quem quiser comprar pode entrar na internet. Na internet, depois, se você puder, Cris, dá os endereços para o pessoal que está nos ouvindo. Esse livro é um livro maravilhoso que foi escrito pelo Bill, né, o Bob e alguns companheiros da época, ensinando, né, nos mostrando como é que se faz para ficar sem esse primeiro gole, ensinando um pouco mais sobre a doença do alcoolismo, falando que há uma solução, enfim. E esse quinto capítulo diz, né, que se eu praticar... O Bill, no livro que ele escreveu, Levar Adiante, ele queria colocar que nunca vimos fracassar aqueles que seguiram o nosso caminho. Nunca. A diferença de quem volta ao primeiro gole para aquele que continua em recuperação está exatamente na honestidade, na prática do programa. Por quê? Eu até assisti reunião, uma época, mas ninguém me falou em reformulação. Falava-se assim, no depoimento em reformulação, ninguém sentou comigo e falou, vamos abrir o livro aqui para você olhar. Agora você vai escrever sobre seus ressentimentos. Lembra que eu falei lá atrás? Que o ressentimento, o livro diz que é talvez o número 1 das recaídas? Então, ninguém me falou. Eu nem me achava ressentida, Cris. Eu nem me achava uma pessoa ressentida. Eu nem sabia o que era ressentimento, né? Então, e aí quando eu fui fazer com o meu padrinho, eu saí com 98 ressentimentos de lá. Olha quão ressentida eu era, né? Enfim, essa falta de conhecimento e essa falta de reformulação, eu continuava sendo aquela mesma pessoa, como o Rafael falou, fazendo as mesmas coisas, indo aos mesmos lugares, cheia de ressentimento. O que acontecia? Eu acabava voltando a beber. E isso aconteceu quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes? Como assim? 7 vezes. Foram 7 vezes e cada vez mais ia mais fundo. E aí aqueles velhinhos lá daquele grupo que eu assisti pela primeira vez voltavam sempre à minha mente com aquelas histórias. Por quê? A doença foi progredindo de uma forma avassaladora. Eu me vi sendo internada, né, por 7 vezes, 2 em hospital psiquiátrico. Caramba! Uma clínica psiquiátrica de porta fechada, revelia, tomando Aldol, ouvindo as vozes que eles falaram. Ou seja, realmente acontece, né? E tudo não que eles precisa... falaram, que eles tinham passado, você acabou passando, foi isso? Acabei passando. E é importante frisar para quem está nos escutando que não precisa passar por isso, né? Se você já tem o seu fundo de poço, que só você pode saber qual é, né? Se você tem dúvidas
Se você tem dúvidas que o álcool está atrapalhando sua vida, e se você acha que pode ser portador dessa doença do alcoolismo, que pode ser alcoólatra, é muito importante que você assista uma reunião para entender um pouco mais. E não precisa chegar a esse ponto. Tá? Se eu lá naquela época tivesse tido contato com a literatura e tivesse feito essa reformulação, tivesse olhado esses ressentimentos, tivesse feito as reparações necessárias, perdoado as pessoas, pô, esse programa é maravilhoso. Com certeza eu não teria passado por isso tudo que eu passei. Eu não tenho dúvidas disso. E o que você acha que te fez ficar... Porque você, antes de fazer todo esse processo que você está falando, você ficou, né? Sim. E o que você acha que te fez ficar? A gente tem uns 4 minutinhos antes do intervalo, então dá uma esclarecida nisso para a gente fazer um intervalinho rápido. Primeiro, instinto de sobrevivência, né? Eu sabia que quando eu estava ali, acontecia alguma coisa também na sala, né? Assistir uma reunião, como o Rafa colocou, é algo que melhora. Melhora. Você vai para a reunião, né? Quando você tira o álcool, pode acontecer de ficar em depressão, foi o meu caso, só posso falar de mim. Eu fiquei muito deprimida, me sentindo uma farsa, sem saber lidar. Eu que era uma pessoa de traquejo social, não sei o quê. Pô, fiquei toda engessada, né? E aí, quando eu ia para a reunião, isso melhorava. Então, o fato de frequentar as reuniões, de voltar todo dia assistindo às reuniões, isso fazia também com que eu ficasse períodos sem beber. Mas precisava de algo mais. Precisava dessa reformulação, desse autoconhecimento, de me libertar desses ressentimentos, né? Então, o instinto de sobrevivência fazia com que eu voltasse. E também eu sempre eu sempre interagi com os companheiros. Então, uma reunião de gente, para quem está nos escutando, às vezes você assiste uma novela aqui no Brasil, que aparece aquela luz, uma sala escura, as pessoas de cabisbaixo. Não existe isso. Uma reunião de são pessoas interessantíssimas que estão ali, entendeu? Tratando de uma doença seríssima, mas com humor, com seriedade, mas com humor, com leveza, trazendo toda a experiência para quem assiste uma reunião. Então, convido a quem está nos escutando procurar, mesmo quem não tenha problema com álcool, procurar para assistir uma reunião, entendeu? Para entender o que é uma reunião de Alcoólicos Anônimos. É maravilhoso. É incrível, fantástico e extraordinário, como eu costumo dizer. Tá ótimo. Tereza, muito obrigada pela tua experiência, né? A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já voltamos. Olá, eu sou a Cristiane. Estamos de volta com o programa Falando de AA com o tema Recaída. Bom, voltando ao assunto, vamos falar com o Rafael agora, né? Rafael, o que você acha que são os perigos, o perigo das recaídas? O perigo principal da recaída é não voltar e morrer, né? A gente tem uma doença, né? Quem é alcoólatra tem uma doença que é física, mental e espiritual, né? Quando eu volto para meu antigo estilo de vida, bebida, eu posso não retornar para uma sala, né? Como eu contei da minha história, eu cheguei em 2002 depois de um acidente seríssimo de moto, né? Eu fiz 9 cirurgias nesse período de 3 meses, né? Quase perdi uma perna. Então, uma recaída pode acontecer qualquer coisa, né? A gente escuta muito, acho que o AA não trabalha com estatística, né? Mas eu vou falar em cima da minha experiência, o que a gente vê na mídia, nos noticiários, né? Eu acho que o alcoolismo é uma doença que mais mata no mundo, né? Porque a pessoa... Você vê uma notícia no Jornal Nacional, uma notícia, enfim, em qualquer lugar, sobre um acidente de carro, provavelmente aquele envolvimento das pessoas nesse acidente tem alguma pessoa alcoolizada, né? Só que na estatística, no óbito, se vier alguém a óbito, não vem escrito que a pessoa faleceu de alcoolismo, né? Múltiplas fraturas, enfim, é um outro atestado de óbito, né? Briga de bar, né? Então,
uma recaída é muito perigosa, principalmente para o alcoólatra que já frequentou a sala, que sabe que existe uma nova maneira de viver, né? Porque a pessoa que entra numa sala, que ele recebe essas informações e essa experiência, que ela vivencia essa experiência, aconteceu comigo, né? Eu nunca mais bebi em paz, porque eu sabia que eu estava indo contra a minha natureza de autopreservação. Me mostraram um caminho que era possível, que eu podia ficar sem beber um dia de cada vez, e eu já tinha ficado há algum tempo, e toda vez que eu recaía, né, eu me sentia muito mal, né? Você também recaiu. A minha parte mental. Você também recaiu mais de uma vez, né? Desculpa, você também recaiu. Várias vezes. Como a Tereza falou, eu cheguei em 2002, e aí começaram as sucessões de internações. Em 2003, no comecinho de 2003, eu tive 2 internações seguidas. Em 2004, eu tive uma outra internação. Ao todo, eu tive 7 internações. Também, mas que nem a Tereza. É um número cabalístico, 7? Mas na verdade, né, Cris, eu fiquei de 2002, a minha história é muito... Por isso que eu acho que é importante falar sobre essa prevenção à recaída. Em 2002, e fui me render somente em 2012. Né? E aí eu fiz uma conta contra, né, uma matemática exata. No final, assim, em 2012, eu já estava cansado, assim, bem exausto de ir e voltar. Eu fiz uma conta. Nos últimos 3, 4 anos, eu não passava de 3 meses de abstinência contínua. Entendi. 3 meses, 4 meses, no mínimo eu tinha 3 a 4 recaídas por ano. Eu fiz uma conta, 10 anos recaindo, né? Eu tive mais de 40 recaídas. Então são 40 recomeços, né, que eu tinha que chegar na sala, 40 vezes que eu tinha que arrumar um trabalho novo, porque eu sempre perdi o trabalho, a confiança da minha família, minha mãe era viva, né, eu tinha que reconquistar a confiança da minha mãe. Aí a namorada, né? Perdi a namorada, aí tinha que começar um novo relacionamento. Então, é muito cansativo para o alcoólatra, né? E muito doído ficar nesse vai e vem. E é isso, pode não voltar. Numa dessa, né, a gente vê muito dentro das irmandades, da Irmandade de AA. Pois é. Pessoas que vão para a rua, né? Que voltam a beber. E a gente escuta, infelizmente, é um dado que a gente tem que falar, e a pessoa morre. Não. Pois é, isso que eu ia perguntar. Nem todos voltam, né? Nem todos voltam. Não são todos que voltam. Né? Tem uma estatística também, como eu falei, não fala sobre o nome da Irmandade. Uhum. Mas tem uma estatística da OMS de que entre 12% a 15% da população mundial sofre do problema do alcoolismo, da dependência química. Né? Então, essa é a parte mental da doença que eu não posso lutar. Essa é a diferença da que a Tereza falou logo no começo da introdução dela. Diferente de uma gripe, eu chego no médico, eu vou ao hospital, eu estou passando mal, eu tenho uma doença, uma diabetes, por exemplo, eu vou ao médico, ele fala assim, tá bom, Rafael, você quer ficar bem? Eu vou te passar o tratamento. Ele me passa o tratamento, né? Ele faz uma análise da minha situação, ele fala, você vai tomar tantos remédios por dia, você vai voltar daqui a 3 meses, e ele fala o que eu tenho que fazer. Uhum. E eu quero ficar bem, sou um cara inteligente, minimamente inteligente, eu sigo aquele programa, eu sigo o que o médico me passou. A doença do alcoolismo tem essa faceta mental que é muito perigosa, né? Eu recebo as informações, eu recebo a bula, eu recebo o tratamento, né, que eu recebo dentro da sala, através dos companheiros, através da experiência dos mais antigos, que conseguem ficar. E acontece um momento da minha... Né, eu comigo mesmo, eu falo assim, é doença, mas não é tanto assim. Dá para eu ir ali naquele lugarzinho ali, depois da manhã, ver o pessoal que vão tomar cerveja ali, vai ter um churrasco. Eu começo a negociar. Essa é a faceta mental da doença. Eu começo a negociar com a minha mente. Não é tanto assim... Eu começo a me afastar das semelhanças do que eu escutei dentro da reunião, né? Mas fulano bebeu e caía, né? Bateu de carro, eu nunca passei por isso. Então, eu acho que eu não sou tão alcoólatra assim. Eu começo a fazer concessões e racionalizar a minha doença. Esse é o grande perigo para o alcoólatra.
de querer minimizar e não me identificar com as partilhas que eu escuto dentro da reunião, né? Então é muito perigoso para o alcoólatra retornar, voltar a beber, né? Ele pode não voltar. Eu tenho vários, já, eu estou há 20, vou fazer agora em novembro, 21 anos que eu frequento a Irmandade. Eu não tenho esse tempo, eu vou fazer 10 anos em janeiro de abstinência contínua, graças ao programa de AA. Legal. E o que eu já fui de velório, de enterro de companheiros, assim, eu não sei, é muito triste, né? Pessoas queridas, pessoas que você cria uma afinidade, cria laços de amizade, pessoas que não retornam e morrem. E você acha, o que você acha que te fez ficar, então? Por que chegou uma hora que você conseguiu parar de recair? Boa pergunta, Cris. Eu estava cansado, como eu falei, né? Mas não é só por mim, né? Eu dobrei meu joelho e pedi que o programa de AA é um programa espiritual, não é um programa religioso, né? A gente tem um Deus amantíssimo que cada um concebe da maneira que você achar melhor, né? A gente não fala de religião, cada um pode ter a sua, cada um pode ter seu poder superior. Naquele momento, quando eu cheguei em 2012, meu poder superior foi a sala, foi os companheiros, né? Eu tenho uma doutrina, eu tenho, né, minha convicção espiritual, e eu estava muito afastado desse Deus amantíssimo, né? E eu pedi para ele, eu estava sem esperança já, né? Como eu contei aqui, imagina, eu não aguentava mais recair, uma recaída atrás da outra, eu estava ficando sem esperança, e eu pedi para ele que ele me mostrasse o caminho. E isso, nesse dia eu lembro, né, voltando a o que eu falei agora, eu tinha ido no velório de um companheiro que tinha falecido porque ele tinha voltado a beber, no São João Batista, e ali eu vi as pessoas muito próximas a mim falecendo, morrendo por causa do alcoolismo. Pessoas que frequentavam a minha casa, que conheciam a minha família, que eu tinha uma relação. Caramba. E ali no São João Batista eu cheguei para 3 companheiros com bastante tempo de sobriedade contínua. Eu lembro eu chego até a ficar arrepiado de lembrar disso. Eu falei, fulano, beltrano e ciclano, o que eu tenho que fazer para ter o que vocês têm? Eu não estou conseguindo. Ele falou, Rafael, 90 dias, 90 reuniões e cair dentro do programa e ser honesto com você, né? E fazer tudo diferente que você está fazendo. Eu estava fazendo sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, né? Existe esse nosso jargão, a gente fala, insanidade é repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. É o que eu estava fazendo durante esses 10 anos que eu estava recaindo. Entendi. Eu abria concessões o tempo todo para mim e ali eu fui honesto comigo. Ele falou assim, você vai ser disciplinado. E eu comecei a frequentar a reunião. Eu me dei um tempo, né? Eu começava a ficar em sobriedade, eu me dava um ultimato que eu tinha que voltar a trabalhar urgentemente para ganhar meu dinheiro. Conversei com a minha mãe, perguntei se eu podia me dedicar 100% à minha recuperação, né? A gente teve uma conversa bem honesta, pela primeira vez eu consegui ser honesto com a minha mãe, se ela pudesse me ajudar financeiramente para eu poder me dedicar à minha recuperação. Entrei na terapia. Então, eu segui o que os companheiros mais antigos já tinham passado e que tinha dado certo, né? Eu repeti e segui o sugerido, de maneira honesta. E aí vem funcionando só por hoje. Que bom. Que ótimo. Me diz uma coisa, gente. Recair é vergonhoso? Quando a pessoa volta para uma sala de uma recaída, tem crítica? As pessoas te olham diferente? Como é que funciona isso? Beleza, quer responder? Posso. Sim, de novo, né? Toda doença maltratada está sujeita a recaída, né? Então, as pessoas que estão ali sabem que eu recaí muitas vezes, né? E assim, todas as vezes que eu voltei, eu fui recebida com muito amor. Agora, com direcionamento, né? As pessoas uma vez falaram para mim, você recaiu porque você faz tudo errado, faz tudo do teu jeito. E aquilo me irritou profundamente, mas a pessoa estava certa. Porque a diferença da Tereza que recaía para a Tereza que está em recuperação, né, hoje, com a graça de Deus, há 13 anos, é que Legal. eu passei a priorizar a minha recuperação. Essa é a diferença.
Foi como o Rafael colocou agora. Faz toda a diferença. Primeiro, obviamente, né, somente um ato da providência pode tirar a obsessão do alcoólatra, mas após eu estar na reunião, ter um despertar espiritual. O que é um despertar espiritual? Uma mudança de comportamento, que o Rafael descreveu o despertar espiritual dele, né? Uhum. Ele, de repente, teve um start ali, deu um start e ele pediu, como é que eu faço? Eu quero fazer agora certo. E aí passou a fazer certo. Pediu Isso é um ajuda, né? o ajuda e aceitou, né? Porque também não adianta ter ajuda e não aceitar. Porque ajuda eu recebi durante muito tempo. Mas eu não aceitava, eu achava que comigo era diferente. Essa é a diferença. Porque essa doença, ela tem essa capacidade de fazer com que o alcoólatra ache que ele é diferente, que ele é melhor, que o pessoal está ali porque não soube fazer, porque o que atrapalhou foi aquele relacionamento, talvez, ou aquela bebida, e aí muda de bebida, né? Passa a se relacionar com outras pessoas e as situações vão se repetindo, mas ele vai justificando, porque a doença ela tem essa capacidade de justificar para defender. Então, a partir do momento que eu fico nas reuniões e passo a ser honesta, novamente, passei a ser honesta com quem? Comigo, sabendo o meu real tamanho, que quando eu ia para esses lugares, eu me colocava em risco e eu era absorvida por aquilo e acabava voltando a beber. Ou quando eu fazia do meu jeito e não ia à reunião, né? Porque até tem uma máxima, quando você não quer reunião, acorda mais cedo, chega 20 minutos antes e passa o café, né? Ou seja, você tem que estar na reunião. Então, várias vezes eu não queria reunião e falar, ai, não, hoje não, vou... Tá chovendo, não vou não. Ah, tá não sei o quê. E isso fazia com que eu me afastasse daquela mensagem positiva, né, da Irmandade, e fazia com que eu acabasse recaindo. Mas todas as vezes que eu retornava para uma sala, eu tinha um direcionamento, eu só não estava com a mente aberta. Aquilo que o Rafael falou que falaram para ele, eu já tinha escutado inúmeras vezes, mas a minha mente estava fechada, achando que eu podia fazer do meu jeito, entendeu? Mas as pessoas me recebiam com carinho, com amor, com abraços, falando, olha, nós queremos que você tenha, aquilo que o Rafael falou, eu quero ter o que vocês têm, né? Falaram para mim várias vezes, nós queremos que você tenha isso que a gente está tendo, né? Levanta a cabeça que você é gente, filha de Deus, nasceu para dar certo e ser feliz. Eram só mensagens positivas, que ajudavam ali naquele período, mas pela minha falta de honestidade, quando eu falo falta de honestidade, é falta de honestidade comigo, né? De olhar meu real tamanho, de entender que eu era realmente portadora daquela doença, fazia com que eu voltasse ao primeiro gole. A partir do momento que eu fui honesta e priorizei a minha recuperação, esqueci trabalho, como o Rafa falou, né? Eu já tinha um trabalho, uma empresa, sou empresária, já tinha uma empresa que eu me afastei, eu falei, preciso me afastar, eu já estava sendo internada mesmo, pô. Que eu me afastei para ficar em sala, entendendo como é que eu tinha que fazer para ficar em abstinência contínua, passou a dar certo. Eu passei a ter honestidade, humildade, enxergar meu real tamanho. Pô, cara, é só sucesso. E é só um período, né? Você fica longe um pouco, só um período. E aquela sensação Exatamente, aquela sensação de farsa, né, que eu tinha, dificuldade de trabalhar e tudo mais, isso foi só um período. Hoje em dia eu sou muito melhor do que eu era antes, né? Você se afasta um período, faz um alicerce firme e logo depois você, o Alcoólicos Anônimos, te prepara para a vida, para você ter uma vida íntegra, útil e feliz na sociedade, entendeu? É isso. Fala, Rafa. Era isso que eu queria... A Tereza acabou de falar, né? Porque a gente está falando de recaída, aí o ouvinte fica achando que o AA, né? Ele só fala assim de dificuldades, né? Porque no começo realmente é dificultoso, é difícil, né? Imagina você abrir mão de um estilo de vida que eu vivenciei durante 20 e poucos anos e conhecer uma coisa completamente nova, né? Que é abrir mão dos meus amigos, né? Da minha maneira de viver, que era completamente oposta ao que eu vivo hoje. Mas um programa de AA é um programa de liberdade. Um programa que me dá a condição de viver a vida nos seus próprios termos. É isso. Hoje em dia, né, depois de ter criado um alicerce, eu vou a show onde as pessoas bebem, eu vou a lugares que as pessoas
né, inevitavelmente bebe, porque todo mundo bebe, né? Não é que todo mundo bebe. Né? Você vai aos lugares, restaurantes tem Todo bebida. lugar tem bebida, né? Todo lugar tem bebida. E o programa não é isso, né? A pessoa que fica em abstinência, que frequenta a Irmandade, a gente é preparada para vivenciar a vida. É isso. A gente pode frequentar lugares, eu posso ter um show de rock, eu posso ir a churrascos onde as pessoas bebem. Só que eu sei meu real tamanho, né? Chega um momento assim que as pessoas começam e viram uma escolha, começam a ficar um pouco mais alteradas, né? Aquele momento do churrasco que as pessoas começam a beber um pouco mais. Eu falo, cara, já vim, né? Conversei com meus amigos, já troquei o que eu tinha que fazer aqui e vou embora. Ou então eu faço, né, vou para um show, por exemplo, também, não estou me sentindo muito bem, estou ali, estou sentindo que o ambiente não está legal, eu posso pegar e ir embora. Né? Eu não preciso mais ficar naquele meu antigo modo de viver, que eu tinha que ser o último a sair da festa. Entendi. Né? Se eu não estivesse na festa, a festa não ia existir sem a minha presença. Né? E que eu estava perdendo a festa mais importante da vida, que era a festa que eu sempre estava. Só que eu estava naquela festa com a cabeça na outra. Eu nunca estava presente nos lugares. Hoje eu sou uma pessoa íntegra, né? Eu chego nos lugares, eu consigo olhar no olho das pessoas, eu não preciso mais andar de cabeça baixa. Né? Eu me sinto uma pessoa, né, bem comigo mesmo. Isso quem me deu foi o programa de ar. Entendi. E, gente, me diz uma coisa. Não é todo mundo que recai? Tem gente que não recai? Que chega e fica? Como é que é isso? Não, é exatamente isso que eu tinha falado, né? Que quem chega e consegue... Os teimosos sofrem mais. Vamos colocar aí, os teimosos sofrem mais. Quem chega, recebe essa mensagem e consegue ser honesto e seguir, né, o caminho que aqueles companheiros mais antigos estão sugerindo e praticam esse programa através de autoconhecimento, das reparações, do perdão. E o Rafa falou, né, no nosso 12º passo, vem dizendo, né, que a gente pode fazer o que quiser depois, né, de praticar o programa, né, depois de praticar o programa em todas as áreas da nossa vida. Então, tem pessoas que chegam, recebem a mensagem e conseguem ser honestos, são radicais, abrem mão de tudo, entendem que a doença é perigosíssima. Por quê? O que acontece com a doença do alcoolismo? Né? Ela deixa o alcoólatra ainda trabalhando, como o Rafa falou, tendo o direito de ir e vir, conversando com as pessoas. Então, parece que não é tão grave assim, né? E ao passo que você tem que entender que ela é mais ou menos como uma doença que te coloca no CTI. E esse início de recuperação é importantíssimo. O Rafael falou muito bem. Quando ele pediu para a mãe dele lá para poder ficar se dedicando à recuperação, foi um despertar grande espiritual, Rafa, né? Estou até arrepiada assim de pensar, porque é isso que difere. Porque se ele continuasse com o mesmo comportamento de antes, com certeza não estaria em recuperação, como eu também. Se eu continuasse com o mesmo comportamento, fazendo o que eu achava que era certo, e tinha um agravante, porque eu era dona do meu nariz, isso ainda era pior para mim, porque eu tinha a minha empresa, e não sei como, paralelo a isso, a empresa estava em crescimento, em franco crescimento, eu tinha condição financeira para beber até morrer. Tinha companheira que falava para mim, cara, Tereza, você vai morrer. Você vai morrer. E aí eu, assustada, porque assim como o Rafael falou, eu vi vários companheiros. Companheiro, gente, é quem é membro da Irmandade, então nós nos chamamos de companheiros, para quem está escutando, porque a gente está falando a linguagem do ar, né? Companheiro, o pessoal pode não saber. Eu vi vários companheiros que recaíram e não voltaram. E vi vários que ingressaram e ficaram até hoje. Qual era a diferença? É que esses se dedicaram exclusivamente à sua recuperação, fizeram um alicerce firme. Então, se você faz um alicerce firme e constrói um prédio, esse prédio não vai cair. Agora, se você vem assim na meia boca, joga mais areia que cimento lá, na mistura do alicerce,
obviamente que a casa vai cair, cara. E é isso que acontecia, né? Essa é a diferença. As pessoas que continuam, que permanecem, que sabe, que são as pessoas que se dedicam, que são honestas e se dedicam no início da recuperação e fazem diferente. Entendi. É isso. E vocês estão ficando agora, né? E aí, como é que é esse tratamento? É um tratamento contínuo, né? Que tem que continuar fazendo pro resto da vida? Como é que é isso? Na verdade, né, Cris, a gente tem a nossa máxima que é só não beber nas próximas 24 horas. Eu só tenho o dia de hoje, né? A verdade é essa, porque eu não sei o dia de amanhã. E a gente, quando eu chego na Irmandade, eu aprendo a perdoar meu passado, né? Através do programa, que tem os 12 passos, né? Tem alguns passos específicos que eu trabalho nos ressentimentos, como a Tereza falou, né? Eu consigo mapear, identificar meus defeitos de caráter, as minhas qualidades também, né? E eu começo a fazer uma transformação de mudança de pensamento, né? Que gera uma atitude, né? E gera uma ação diferente. Então, toda essa mudança que eu recebo essas informações que eu recebo na Irmandade, eu coloco em prática. E eu começo a mudar a minha maneira de pensar e de viver. Então o programa é só por hoje, né? Eu não sei o dia de amanhã, né? Eu tenho que ficar sem beber hoje, se possível ir para uma reunião. Isso, né? Que eu ia perguntar. Hoje, por exemplo, eu vou fazer em janeiro, completo quase 10 anos, eu estou morando em uma outra cidade, eu vou te dizer assim, minha frequência de reuniões são 4 a 5 vezes por semana, né? Tem dias que ontem, por exemplo, eu não fui à reunião. Mas eu tenho já uma base, como a Tereza bem colocou, eu tenho uma base já de muita reunião. Né? Mas não quer dizer que a reunião que eu não frequentei hoje, eu não posso sair hoje. Hoje eu vou para uma reunião, por exemplo. Eu gosto de frequentar a reunião. Por quê? Esse também é um grande diferencial. Eu acho que a gente tem que frisar isso também. Né? A Tereza falou da honestidade, mas isso é o grande diferencial que eu vejo na minha experiência. Dos companheiros que conseguem ficar, os outros que não conseguem. Tem pessoas que chegam e entendem ali, recebem informação, mas acham um pouco maçante frequentar a reunião. Né? Eu acho que se eu frequentar, né, eu estou há 10 anos indo para a reunião quase todos os dias, imagina eu ter que ir para um lugar todos os dias, um lugar que eu não gosto de ir. Se eu gosto de ir para o mesmo lugar, isso facilita a minha recuperação. E facilita essa minha nova maneira de viver, de praticar essa maneira de viver. Eu começo a criar relações de amizade, né? Eu escuto coisas que são interessantes, que me ajudam. Então, a frequência da reunião, as reuniões, é muito importante, no começo principalmente, né? Eu tenho que frequentar muita reunião. Entendi. Para depois, quem sabe, eu poder abrir uma exceção, hoje eu não vou poder ir, né? Lógico que a vida tem a sua demanda profissional, né, de família. Não são todos os dias que eu posso ir para a reunião, mas a maioria das vezes eu vou. E vou querendo ir. Legal. Gente, olha só, a gente tem mais 5 minutinhos de programa e, assim, para encerrar, eu queria perguntar para vocês qual é a sugestão de vocês para quem está recaído, né, quem está lá fora, e qual é a dica, qual é a sugestão para voltar para uma sala, né? Que vocês podem deixar de dica? O primeiro passo é retornar para a sala, né? Eu não sei se vai ter uma pergunta sobre isso, porque quando a pessoa recai, sente muita vergonha, se sente impotente, fracassado, são vários sentimentos ruins, porque eu começo a ver pessoas que estão conseguindo e eu não estou conseguindo, eu começo, não tem como eu não me comparar. Eu falo, por que essa pessoa consegue e eu não estou conseguindo? Eu frequento a reunião, eu faço isso, faço aquilo, vou na terapia, vou não sei aonde, e não estou conseguindo. Então, o primeiro passo para a pessoa que recaiu é retornar para uma sala. Né? Retornar para uma sala e tentar ser honesto. É isso, pedir ajuda com honestidade e tentar dar uma guinada de 180 graus. Né? Eu tenho que abandonar o velho. Se eu não mudar, muda meu tempo limpo. Essa é uma frase também que discuta dentro da sala.
né? Porque o que acontecia? Eu retornava para a sala, eu dava uma guinada de 360. Eu voltava sempre no mesmo lugar. E tem que ser uma mudança radical de pensamento, hábitos, atitudes, né, para poder permanecer sóbrio. Essa doença só tem um objetivo, que é querer me matar. E ela tem uma coisa que eu não tenho, que é paciência. Hoje em dia, eu não sinto vontade de beber. Essa obsessão que eu tinha quando eu cheguei, eu tinha uma obsessão mental. Quando eu ia nesse primeiro gole, desencadeava a parte física, que é a compulsão. Eu não conseguia mais parar de beber. Ou eu desmaiava, eu ficava 2, 3 dias bebendo direto. E eu até me perdi. Tem 2 minutos. Posso falar um pouquinho? Fala, Vai, Tereza. Não, então, se você está escutando esse programa, tá recaído, entendeu? Tá se sentindo envergonhado, tá com orgulho ferido, né? Porque vergonha é orgulho. Quebra isso, entra numa sala, pede ajuda, aceita ajuda, procura um padrinho ou uma madrinha para te ajudar a fazer essa programação, os passos, porque isso vai fazer toda a diferença na tua recuperação. Vá para a sala. Numa sala, gente, você está escutando. Eu, Tereza, estou falando aqui, tive várias recaídas, estou com 13 anos. Rafael falou que teve várias recaídas, está com 10 anos. É possível também para você que está ouvindo a gente. Obrigada, Não Tereza. fique sozinho. O mais importante é isso, não fique sozinho. Procure uma sala de alcoólicos anônimos, sem vergonha, porque é a tua vida que está em risco. Maravilha. Queria agradecer demais a presença de vocês. Nós estamos chegando no final desse programa, né? A gente também tem um aplicativo, a ARJ, super leve, fácil de baixar no celular, né? Onde tem todas as reuniões presenciais do Rio de Janeiro. E no site aa.org.br tem os endereços presenciais e eletrônicos de todos os grupos do Brasil. E você pode comprar literatura, os livros que foram citados aqui nesse programa. O A também tem uma linha de ajuda para quem está sofrendo e precisa de ajuda, que é o número 21 2253 3377. 2253 3377. Mais uma vez, muito obrigada, Rafael e Tereza. E até a próxima.